E aí, gostaram? Já sabiam, né, da história, mas é tão bom, né? Escutar de novo, ler de novo a mesma história, porque Deus, ele é assim, tremendo. Ele fala de diversas formas. Às vezes a gente lê uma passagem 10 vezes e 10 vezes diferente ele fala no nosso coração, né? E eu passei essa semana toda lendo, meditando, ouvindo, porque eu também gosto de ouvir a Bíblia em áudio, várias vezes, e em vários momentos Deus falou coisas diferentes no meu coração. E se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, vou dar um tempinho para vocês abrirem em 1 Samuel capítulo 16. Eu não vou ler, porque a história que vocês ouviram e viram justamente conta essa sequência desses versículos desse capítulo 16. Mas eu quero que vocês abram a Bíblia no capítulo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Lembra naquele momento que quando Samuel viu, primeiro ele viu vários filhos, né? Vários filhos de Jessé. Quando ele viu o primeiro, ele falou assim, esse deve ser o homem que Deus escolheu, porque ele é bonito, alto. Aí Deus exorta, né? Ele diz o seguinte, não atentes, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É isso onde eu quero falar um pouquinho dessa história, porque lembra que eu disse que toda história tem um propósito para as nossas vidas? Então, às vezes a gente fica preocupado com a aparência, com o externo, mas Deus que nos formou e Deus que nos conhece, Ele sabe como está o nosso coração, né? Davi, ele pecou, ele fez coisas erradas, mas Davi também, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração que ele fazia coisas erradas, mas ele logo reconhecia, ele não era orgulhoso, ele confessava os seus pecados a Deus. E é isso que Deus está falando nos nossos corações nessa manhã, que a gente possa ter esse coração, segundo o coração de Deus, que a gente possa ter um coração que reconhece logo quando a gente erra, pedir perdão a Deus logo dos nossos pecados. E que não importa, olha lá, Davi foi o último a ser apresentado a Samuel, não foi verdade? Davi foi o último. O Jessé, o pai de Davi, mostrou todos os seus filhos, o mais velho, o mais bonito, o mais alto, o mais forte, o mais corajoso. Mas Deus disse, não. Tem um homem, tem um filho de Jessé, que tem um coração voltado para mim. Tem um homem que ele passa tempo comigo, que ele já escrevia poesias a Deus. E esse homem era Davi. O homem segundo o coração de Deus. E que de tudo aquilo que vocês viram já essa manhã, vai ser uma aula rápida, porque a mensagem tem que ficar. É exatamente isso que Deus quer falar nos nossos corações, que a gente possa cuidar do nosso coração. Como é que a gente pode cuidar do nosso coração? Como é que a gente pode exercitar isso de forma que a gente possa ter um coração segundo o coração de Deus, ter um coração igual ao coração de Davi? A gente pode pedir sempre a Deus para sondar os nossos corações. Tem um versículo em Salmo 51 que o próprio Davi, depois que ele pecou, ele escreveu, capítulo 51, versículo 10, que diz assim, que essa deve ser a nossa oração também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa possa ser a minha oração, que possa ser a oração de vocês, que Deus possa criar em nós um coração puro, um coração que perdoa fácil, um coração que não é orgulhoso, um coração obediente. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, esse coração puro. E a gente tem que ir por meio da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, porque por meio da palavra a gente vai saber o que Deus quer das nossas vidas e a gente vai poder obedecer. Como a gente pode ter um coração puro se a gente não lê a palavra de Deus?
Como a gente pode ter um coração puro se a gente não ora a Deus? Como a gente pode ter um coração puro se a gente não obedece aos nossos pais? Então, nós temos que obedecer. E saber de uma coisa, Deus não vê a sua aparência. Se você é bonito, alto, baixo, magro, gordo, Deus não vê. Ele vê o seu coração, e o seu coração tem que estar brilhando para Jesus. Ele tem que estar em sintonia com a palavra de Deus, né? Então, essa mensagem de hoje que vocês viram, e esse versículo que eu gostaria muito, tem 2 versículos que eu gostaria que vocês estudassem e meditassem durante essa semana, escrevessem no caderninho. Cadê o caderninho? A Aninha mostrou na aula passada o caderninho. Então, todo mundo, se não tiver um caderninho, aí se esqueceu, perdeu, pega uma folha de papel ou pega um novo caderninho, pega a sua agenda da escola e escreve 2 versículos. Primeiro versículo que eu gostaria que vocês escrevessem no caderninho é no capítulo, 1 Samuel 16, o capítulo 16 e o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vocês podem fazer só a parte B, a metade do versículo. Vocês escrevem: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E vai lá em Salmos 51, versículo 10, Salmo 51, versículo 10, e escreve, que seja a sua oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Certo? Então, esses 2 versículos, vocês vão escrever no caderninho, vão meditar a semana, e eu vou colocar no final da aula um louvor, que vocês podem também passar a semana louvando a Deus e meditando nessa palavra, e que ela possa ter falado fortemente ao coração de vocês, certo? E que Deus te abençoe. Amém? Olha só, a aula não terminou, porque hoje é um dia muito especial. Dia da nossa BD, que a gente teve nossa aula, mas um dia também muito, muito, muito especial, que é o Dia das Mães. Então, nossa, quem tá com a mãe por perto aí? Alguém tá com a mãe por perto? Não sei se você tá com a sua mãe pertinho de você. Se você tiver com a sua mãe pertinho de você, você vai chamá-la e a gente vai orar juntos, tá certo? Se não, você ora comigo e depois, uma outra oportunidade, você vai orar com sua mãe, tá bom? Você vai agradecer a Deus por essa mãe maravilhosa, porque essa mãe foi a mãe que Deus escolheu pra você. Ela é muito especial. Eu louvo a Deus pela minha mãe. Minha mãe tá lá em casa, isolada, quarentena. A gente tem se falado bastante por telefone. A gente tem comprado as coisas dela, colocado lá no cantinho. Eu também quero orar pela minha mãe, para que Deus proteja as nossas mães, né? Da doença, de doenças. E que Deus também possa falar fortemente os nossos corações. Que Deus possa nos usar para que a gente possa ser um instrumento na vida das nossas mães, que a gente possa orar pela vida dela espiritual, pela vida emocional das nossas mães. E que aquelas mães que ainda não conhecem a Deus, a gente possa orar pela salvação dela. A minha mãe ainda não entregou a vida dela a Jesus. Então eu sempre oro pela vida espiritual da minha mãe, para que ela possa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Vamos orar? Precioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma aula da EBD, pela Tua palavra, por essa linda história que tem tanto a nos ensinar. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, cuidar do nosso coração, que o Senhor possa continuar sondando os nossos corações, para que possamos ter um coração segundo o Teu coração. É um coração que queremos ter um coração obediente, um coração que não tem orgulho, um coração ensinável, que possa aprender e possa praticar a Tua palavra. E muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já falou e irá falar muito mais em nossas vidas. Senhor, em especial nessa manhã, eu gostaria de agradecer pelas nossas mães, por esse dia tão lindo que é o Dia das Mães, por o Senhor ter escolhido nossas mães para nós, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor continue abençoando a vida das nossas mães, protegendo, livrando, cuidando
de todo mal, Senhor. Cuida delas. E obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu a mãe certa para nós. Nós amamos, eu amo a minha mãe, vocês também amam a mãe de vocês, e que vocês possam obedecer os seus pais, a sua mãe, e que vocês possam, Senhor, que o Senhor, Senhor, possa falar nos nossos corações, que o Senhor possa nos usar, e que possamos ser filhos obedientes a Ti, Senhor. Queremos obedecer os nossos pais, porque isso é uma promessa, né? Para que possamos ter longa vida, que possamos obedecer os nossos pais. Filhos, obedeça os seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Muito obrigada, Pai, que possamos ter um domingo abençoado, junto com as nossas famílias, com as nossas mamães, mesmo distante, aquelas que não estão podendo ficar juntinho com a mamãe, mas eu acredito que muitos estão nos seus lares com suas mães, e obrigada, Pai, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades, Senhor. E que o Senhor possa continuar falando fortemente aos nossos corações e ministrando em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém!